Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui em nome da Igreja Evangélica Cristo Vive, de um povo que ama, tem visão de evangelização, ama a obra de Deus, porque nós sabemos que hoje a única resposta, o único que pode resolver qualquer situação, o único é soberano e a solução de todos os problemas é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os gregos diziam Kyrios, o Senhor absoluto. Eu quero lhe falar um pouco como é que Jesus se manifesta através da palavra à sua igreja, ao seu povo. Você já ouviu falar desta expressão, os mistérios que estiveram ocultos? Os pensamentos profundos de Deus? A sabedoria eterna do Senhor? Você já ouviu estas expressões? Pois eu quero exatamente neste sábado falar-lhe sobre os mistérios que estiveram ocultos. Entenda que muitas coisas que foram ditas no Antigo Pacto foram expressões da graça e que chegaram ao Novo Pacto sem que a grande maioria conheça e desfrute dos benefícios desta palavra. Os mistérios que estiveram ocultos. Nós vamos falar sobre isso. Quero lhe convidar agora a ir para o meu escritório para podermos fazer a nossa abordagem bíblica sobre este tema em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Estou aqui com a Bíblia aberta. Por que nós abrimos a Bíblia? Porque a Bíblia é a única fonte de vida. É a única palavra que tem vida. Ela é como uma espada que penetra, que corta, que separa juntas e medulas. Ela é apta para discernir até os intentos do coração. Deus trabalha lá nos intentos do coração, lá dentro. Deus não trabalha mudando cor de cabelo às pessoas, roupa maior ou menor. Deus trabalha no mais profundo do nosso ser. É lá que Deus faz a sua obra. E Ele tem dito à sua igreja que nós precisamos de compreender alguns fatos que eu quero compartilhar com você esta manhã. Veja como é que Paulo disse em Colossenses, no capítulo de número 1, versículos 26 em diante, ele diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A primeira coisa que eu tenho que conhecer dos mistérios que estiveram ocultos é esta expressão que Paulo usou aos Colossenses: Cristo em nós é a esperança da glória. Porque no antigo pacto, na antiga aliança, as pessoas falavam com um Deus que estava apenas entronizado nos céus e que de vez em quando o seu Espírito vinha, se manifestava e desaparecia. Eram manifestações de Deus. Tanto é verdade que, por exemplo, quando Deus se manifestou e curava alguém, o que o povo dizia? Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas que eles não tinham muita noção de quem era. Quando Deus dava uma vitória, ele dizia, Jeová Nissi, Deus é a bandeira de nossa vitória. Quando ele provia alguma coisa, ele dizia, Jeová Jiré. Então, todas essas expressões do Antigo Testamento, Jeová, e hoje em dia é comum você ouvir os cristãos usarem expressões do hebraico ou do grego que diziam respeito àqueles dias. Eram manifestações de Deus.
manifestações. El Shaddai, o Todo-Poderoso, Jeová. Então, isso eram manifestações de Deus do Antigo Testamento. Essas manifestações vieram e, na plenitude, se transformaram numa realidade através de Cristo. Então, isto que era oculto e muitas coisas... Por que as pessoas têm o costume de dizer, não, a Bíblia é difícil? A Bíblia não é difícil. Para os salvos, ela é poder de Deus, é sabedoria. Para os não salvos, é um mel que amarga lá dentro do estômago, mas para os salvos é vida. Para o salvo é vida. Então, diz que havia um mistério que estava oculto desde os tempos eternos. E Paulo revela dizendo, qual é esse mistério entre os gentios? Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o primeiro mistério a ser revelado é que Cristo Jesus veio, nasceu, foi criado, chegou ao ministério aos 30 anos, 33 anos, portanto, 3 anos até ao julgamento no Sinédrio, a crucificação, a morte, ao túmulo e ao terceiro dia ressuscitou. Então, nós estamos falando de um Deus que existiu, que existe, que existirá. Estamos falando de Jesus Cristo como o único, como o caminho, como a verdade e como a vida. Então ele disse, Cristo em nós é a esperança da glória. Significa o quê? Que essa ideia que as pessoas têm que Cristo só está no trono não é real bíblica. O mistério já foi revelado. É que o Senhor, pelo seu Espírito, está em nós, mora em nós. Então, eu sou verdadeiramente apologista de que estas verdades têm que ser conhecidas das multidões. Cristo em nós é a esperança da glória. Quer dizer que Cristo mora em mim, mora na tua vida. Nós somos casa sagrada, nós somos templo do Espírito Santo. Cristo em nós somos um Espírito com Ele. Nós temos um chamado a nos assentarmos juntamente com Cristo em regiões celestiais. Nós fomos libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ora, uma vez que eu tenho Jesus como Senhor, que eu confesso, eu reconheço, com a minha boca eu confesso, crendo naquilo que o meu coração está sentindo, a Bíblia diz que eu sou salvo. E o momento da salvação é um selo. Quando eu digo Jesus é o Senhor, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, diz Paulo em 1 Coríntios 12, 3. Então, no momento em que eu digo Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, eu sou selado para o dia da redenção. Eu me torno um espírito com Jesus. Não há outra verdade a não ser esta. Cristo passou a morar em mim, passa a morar na vida daquele que o confessa, e Ele é a esperança da glória. Cristo em nós. Então, a pergunta é, então se uma pessoa tem Cristo, Cristo em nós, é possível, meu bom apóstolo, meu anjo querido, é possível um cristão que tem Cristo nele, a esperança da glória, também poder ser possuído por uma entidade ocultista, por um espírito de terreiro, por um espírito de feitiçaria? Pode o crente ter um coração com Jesus e com o diabo? Em hipótese alguma. Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, povo chamado, povo escolhido. Então, a maior bênção da minha vida, o maior mistério que me foi revelado é que Cristo mora em mim. Que Cristo mora em você. Cristo em nós. Então, se é Cristo, não há lugar para mais ninguém. Então, quando você ouve dizer, não, porque aquele irmão foi possuído pelo diabo, não pode um cristão ser possuído. É de Cristo ou não é de Cristo? Se é de Cristo, é só de Cristo. Não pode um cristão ser de Jesus, mas também ter uma parte comprometida da vida com o maligno, com a iniquidade, com o engano, com a mentira. Não tem essa possibilidade.
só somos de Jesus. Por isso é que Paulo disse, o primeiro mistério que a igreja precisa de entender é este: Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, uma vez que você diga, eu creio, Cristo está em mim, sou propriedade exclusiva dele, em hipótese alguma eu permito sequer uma abordagem no meu pensamento, nas minhas emoções, de que um dia o diabo vai me possuir, absolutamente. Então, o que acontece na vida daquele que Cristo está nele? Diz em Colossenses 1, 28, diz, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então agora você veja, para que isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então Paulo diz que quando você recebe Jesus, ele passa a morar, passa a ser parte, é um espírito contigo, e que se torna a esperança da glória. Depois ele diz também, olha, com toda a sabedoria, eu apresento então este homem que tem Jesus como esperança, como perfeito. É irretocável. Então, há muita gente que pensa de que, tá bom, Cristo fez uma parte do ministério, eu tenho que completá-la com um batismo, com um jejum, com uma vigília, com um sacrifício, com uma cerimônia. E nós não temos nenhum princípio no cristianismo arraigado a Moisés. Nós não temos nada, não temos parte com Moisés. Nós não temos parte com circuncisão do prepúcio. Nós não temos parte com o sistema tradicional religioso. Não temos sacrifício. Você vê os cristãos dizendo, não, porque eu tenho que buscar poder, porque senão o diabo entra na minha vida, entrou no meu marido, entrou no meu lar. Você sabe, isso tudo é falta de sabedoria e de conhecimento, porque Paulo diz, ouça este mistério, Cristo em nós a esperança da glória, e com este mistério a sabedoria é revelada e torna o homem perfeito. Não são as águas que tornam o homem perfeito, não é o jejum que torna o homem perfeito, não é o sacrifício, a ablução, as obras da carne, que não tem nenhuma expressão nem força contra a sensualidade, não são elas que podem nos dominar, porque são doutrinas dos homens. Eu estou perfeito em Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Se eu estou perfeito, eu não tenho que imaginar de que Ele fez uma parte considerável da sua obra e eu tenho que fazer a minha parte. Sabe qual é a participação do homem quanto à salvação? Zero. E quem pensar que tem alguma participação não conhece nem a graça, nem a Bíblia, nem Deus. Porque o homem sem Jesus está morto em pecados e delitos. Serve ao príncipe das potestades do ar. É como os demais um filho da ira. Então, essa situação, ninguém pode tirar o ser humano deste profundo abismo do pecado, a não ser aquele que deu a sua vida, derramou o seu sangue, pagou o preço, foi a nossa propiciação, passou a morar em nós e a sua presença em nós nos torna perfeitos. Espiritualmente perfeitos, habitando num corpo de carne. Então nós temos um corpo de carne, um corpo de humilhação, uma carne de imundícia. Nós temos que submeter, nós temos que mortificar esta carne. Você vê, às vezes a pessoa não consegue levantar as mãos para Jesus porque a sua carne não lhe deixa, tem que mortificar a carne. Eu fui chamado para adorar. Então, estas verdades dos mistérios que estiveram ocultos são revelados pela sabedoria infinita de Deus, em Cristo Jesus. Cristo em nós a esperança da glória, todo homem perfeito em Cristo, segundo a sabedoria. Então, quando você ouve uma pessoa dizer assim, eu sou um gafanhoto, eu sou um vermezinho de Jacó, Deus apagou o meu nome do livro da vida, perdi a salvação. Amado, é possível Cristo em nós e perdermos a salvação? Se eu fosse para o inferno, Cristo ia comigo para o inferno. Eu sou um espírito com Ele.
Então, quem é um espírito com ele, não perde a salvação. E também o que se costuma dizer equivocadamente, por falta de sabedoria e de conhecimento, é exatamente esta palavra pública que eu ouço tantas vezes equivocadamente, os pregadores dizerem, não, porque o diabo entrou na vida da pessoa. Cristo em nós, propriedade exclusiva, não pode entrar mais ninguém. O trono já está ocupado. Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, e por que se dá tanto ênfase na obra de Satanás? Porque não se conhece o verdadeiro Deus. Não houve a revelação dos mistérios. Não caíram as escamas espirituais dos olhos. Não foi tirada a cerilha dos ouvidos espirituais. Não foi. Não foram arrancados os véus de Moisés do coração. Porque quando alguém se converte, disse Paulo, os véus são arrancados. Então, quando a pessoa está nesse estado de cegueira espiritual, ela admite tudo, todos os caminhos estão certos, todas as verdades servem. Mas não há todas as verdades, só há uma verdade, Cristo em nós. Cristo é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, e por que se prega tanto diabo, demônio dentro das igrejas? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa só entre nós. Na maioria dos lugares tem uma placa chamada igreja. Se tirar o diabo, se tirar o inferno, se tirar o pecado e a condenação, não existe igreja. Porque se vive de uma manipulação das emoções do homem de Deus e da mulher de Deus. Olha o que Paulo disse a respeito do diabo. Segundo Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, então quem é filho de Deus participa deste corpo de carne e sangue. Ele disse, destes também ele igualmente participou. Então Jesus também teve um corpo de carne, também tinha sangue. E ele disse, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então diz que Jesus, pela sua morte e consequentemente pela sua ressurreição, ele disse que destruiu as obras de Satanás. Destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo tem hoje poder sobre os filhos dele, os filhos da desobediência, a semente da perdição. Ele não tem autoridade sobre o Filho de Deus, sobre quem foi lavado no sangue de Cristo. Diz que ele destruiu. A pergunta é, destruiu ou não destruiu? Eu venho fazer esta pergunta há 30 anos. Jesus destruiu ou não destruiu as obras de Satanás? Jesus veio para destruir ou não veio destruir as obras do mal? Jesus veio para destruir o que tem poder da morte, a saber, o diabo. Esta palavra destruir ou destruição vem do original grego katargel. Katargel quer dizer amarrou, limitou e impediu. Ou seja, Satanás não tem qualquer onisciência para conhecer os meus pensamentos, nem os meus sentimentos, e não tem qualquer poder para dizer, com licença, esta casa também é minha. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ora, quando eu não tenho este conhecimento, eu não tenho Cristo em mim, a esperança da glória, o mistério não me é revelado, e a Bíblia diz que o Cristo que nos tornou perfeitos passa a ser, na maioria dos teólogos enfermos, um Cristo de condenação, um Cristo de acusação, um Cristo que apaga o nome do livro da vida, um Cristo que se zanga, que vira a cara, que, sabe? São coisas absolutamente incoerentes com a perfeição de Deus. Você está entendendo? Eu queria terminar esse pensamento dizendo, Cristo em nós é a esperança da glória. Este é o primeiro e o maior mistério que pode ser revelado, que esteve oculto desde os tempos eternos, mas que agora foi revelada à sua igreja. Uma bênção de Deus. Você dizer, eu, Cristo em mim, Cristo está em mim, não tem lugar para mais ninguém. Cristo em mim é a esperança. Nestes dias tão difíceis, a nossa esperança é Cristo. É nele que confiamos, é nele que nós temos o nosso foco, é nele e para ele que nós olhamos firmemente, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Muito bem. Creia nisto.
creia nestas verdades. O primeiro mistério foi revelado. Sábado que vem, nós continuaremos falando sobre os mistérios de Deus. Antes de terminarmos o nosso encontro, eu quero dizer-lhes que amanhã nós estamos aqui na nossa Band, às 8 horas da manhã, com o culto em sua casa, e amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja, 9 da manhã e 6 da tarde, aqui na Catedral Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, ou no oeste do Rio de Janeiro, paralela a Cândido Vinícius. Você pode colocar no seu GPS, ou no seu Waze, ou no seu Google Maps, você pode colocar BRT da Pinto Teles ou 28DP, na rua paralela a Maricá, você vai encontrar e você vai ficar estupefacto com uma realidade espiritual que você nunca conheceu. Eu te desafio a estar conosco. Nós temos um telefone de contato, 30 17 90 90, liga para nós, nós temos bispas, conselheiros, vão lhe abençoar. Você sabe, muita gente liga para nós para poder chorar um pouco. Nós temos um ombro amigo, gente altamente preparada, gabaritada para atender aos desesperos das emoções, das almas inquietas, que ainda andam num deserto espiritual, até que Deus as atrai ao nosso ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Quero, então, agora, ao terminar o programa, agradecer muito a Deus por esta revelação dos mistérios. Nosso ministério é um ministério de revelação. O que eu prego está oculto a 99% das pessoas cristãs, porque eu prego as 14 epístolas de Paulo. Eu prego as verdades para os gentios, o evangelho da incircuncisão. Então, minha gratidão a Deus, pelo povo da Igreja Cristo Vive, que com os seus dízimos e ofertas e os cooperadores que estão lá do outro lado da televisão, fazem possível continuarmos anunciando a esperança de Cristo ao mundo. Obrigado em particular à família Ambrósio, Rodrigo e Fabiane Ambrósio, empresários, donos do Turbomil, Vila Emil Mesquita, que são colunas do nosso ministério. Eles amam a obra de Deus, eles cooperam com a obra de Deus. O seu mercado é um mercado que tem uma rocha de firmeza na sua base, porque eles são empresários cristãos. O Cristo está em primeiro lugar. É uma bênção, Deus. Obrigado, Rodrigo e Fabiana Ambrósio, pela bênção de tudo que vocês fazem pela igreja, até na área social. Eu já disse aqui no sábado passado, as suas cestas básicas que ajudam muito, muito dezenas de pessoas. Amém? Muito obrigado, então. Agora você vai ter um momento de ouvir sobre literatura com a bispa Ana Caroline, bispa nacional da igreja, que é a minha herdeira espiritual, que é a minha filha primogênita, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Muito obrigado. Saúde, saúde na sua vida, saúde, rigidez, saúde nos seus ossos, todos os órgãos do alto da cabeça a planta dos pés, saudável. Receba isso. Eu recebo, eu tomo posse. Amém? Bom final de semana. Vamos ouvir sobre literatura. Bispa Ana Caroline, por favor. Graça e paz.